Então tá, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. A gente está então entrando na nossa terceira aula e na aula de hoje nós vamos analisar as diferenças entre uma visão funcional e uma visão por processo. Nós começamos só fazendo uma breve revisão. A gente começou falando sobre estratégia, entramos em modelos de negócio e cadeia de valor, que foi a atividade que vocês realizaram na semana passada. E nessa semana nós vamos comparar essas duas visões de uma mesma organização, ou visões que predominam quando nós vamos analisar as organizações. Então pensem numa organização qualquer. Sempre que a gente olha numa organização, a gente tem um organograma. O que o organograma vai definir? As principais áreas, funções de administração, de organização dentro de uma determinada empresa. Então, a gente tem lá o diretor de marketing ou o diretor comercial, o diretor financeiro, administrativo financeiro, o diretor de operações, de desenvolvimento de novos produtos, enfim, a organização vai se desenvolvendo e se estruturando em função dessas diferentes áreas funcionais. É assim que, tradicionalmente, nós observamos e nós analisamos as organizações, né? As pessoas, quando se apresentam, quando entregam um cartão de visita, vão dizer lá, eu sou gerente de marketing, eu sou gerente de operações. Mas o que acontece na prática? Essas áreas funcionais, elas estão mescladas no processo de negócio que a organização vai desenvolver. A organização desenvolve diferentes processos e essas áreas funcionais precisam se conversar. Então, quando o cliente compra um determinado pedido na área de vendas, que é vinculado ao departamento de marketing ou ao departamento comercial, esse pedido ele é disparado para uma determinada área que vai fazer o registro. Dessa área vai então para a área de produção. A área de produção dispara a matéria-prima necessária para executar o pedido ou verifica se tem estoque. Esse processo, então, de transformação de operação acontece e volta, então, a informação que a mercadoria foi fabricada para a área de marketing e a mercadoria é entregue ao cliente, certo? O que acontece? Na prática, muitas vezes, algumas operações elas vão se repetindo. A gente tem, vocês fizeram na disciplina de oficina 2, análise de processos, né? O que é um processo? Na verdade, o processo ele vai desenhar dentro da organização esse caminho que eu acabei de contar para vocês. O cliente faz o pedido, a área de vendas encaminha para uma determinada área, essa determinada área registra o pedido e assim por diante. Quando a gente faz o desenho desse processo, qual é a finalidade? Identificar quem são as pessoas responsáveis, quais são as funções responsáveis por cada etapa, por cada tarefa deste processo, né? Analisar o tempo que se gasta em cada uma dessas tarefas, nessa sequência de atividades e, de alguma forma, tentar gerenciar e controlar por meio de coleta de informações, de alguns indicadores, esse processo. Então, a gente busca fazer um fluxo, né? Um fluxograma, desenhar esse processo para eliminar tarefas que se repetem, né, eliminar alguns problemas de duas áreas estarem executando a mesma tarefa e no final o resultado não ser bom. Então, o que a gente faz no desenho de um processo é justamente isso. Mas muitas vezes as organizações buscam um desenho de processo, uma modelagem de processo, mas continuam se organizando com uma visão funcional. Ou seja, o organograma da empresa, a lógica de existir da empresa continua sendo por funções, mas ela desenha os seus processos para tentar interrelacionar essas áreas. O que acontece muitas vezes? A gente tem uma visão, uma organização de processo, mas a gente não tem uma visão organizacional focada no cliente. Porque a abordagem que a empresa utiliza não é uma abordagem processual. O mais importante na definição de suas metas continua sendo a função e não o processo. E é isso que eu quero conversar rapidamente com vocês, a diferença, né, entre eu tentar encaixar o meu processo numa visão funcional, né, eu pegar o organograma existente, desenhar o processo e encaixar este processo no organograma funcional, ou eu pensar um processo focado no cliente e a partir daí definir as tarefas que eu preciso realizar
para atender esse cliente da melhor forma possível, no menor tempo, certo? E com menor custo, porque essa também é a razão de existir da firma. Então, a gente tem 2 elementos para a gente comparar como a empresa se organiza numa visão por processo e numa visão funcional. Primeira coisa, alocação de pessoas. Como a gente comentou, a alocação de pessoas na visão funcional, ela acontece em função das diferentes áreas da administração. Quais são elas? Né? Classicamente, né, de maneira mais difundida na administração, a gente tem a área de pessoas, a gente tem a área comercial de marketing, a área de produção, operações e a área financeira, né? As áreas principais são essas. E alguns setores já de suporte, dependendo da empresa, a área de TI passa a ser parte também dessa estrutura de diretoria, enfim. Mas a gente tem uma organização por funções dentro da organização. Na alocação por processo, na visão por processo, isso muda. A alocação de pessoas, ela acontece em função das diferentes atividades que correspondem aos processos de negócio da organização. Então, a forma como eu aloco as pessoas, eu não tenho um gerente de uma determinada área funcional, mas eu tenho um dono de um processo ou um gestor de processo. E ele será o responsável por acompanhar essas diferentes etapas, atividades e tarefas de cada processo e o desempenho desse processo como um todo. Segundo, a questão de autonomia operacional, né? Na visão funcional, a gente tem um grau de autonomia muito baixo, porque cada funcionário vai ter o seu gerente intermediário, o seu diretor, e ele vai ter que sempre respeitar essa hierarquia de comando. Então, o grau de autonomia é muito baixo dentro dessa cadeia. Enquanto no processo, a gente tem um dono de processo, um gerente de processo com a visão muito maior e as pessoas a qualquer momento podem intervir no sentido de melhorar aquele determinado processo. Terceiro elemento, avaliação de desempenho. O que acontece numa visão funcional? A avaliação de desempenho, ela se dá por gerência ou por departamento ou por diretoria. Cada área funcional estabelece a sua meta ou recebe uma meta da alta administração e ela é avaliada em função disso. É essa determinada área e as pessoas que compõem essa área. Na visão por processo, não, né? Eu vou definir os processos centrais da organização, o gerente do processo, o dono do processo vai acompanhar e o foco é quais são os indicadores desse processo e como esse processo está indo, né? As pessoas envolvidas nesse processo, como que elas estão desempenhando as suas tarefas no processo. Da mesma forma, assim como essa questão da autonomia, a cadeia de comando, né? Enquanto, como eu já mencionei para vocês, enquanto na visão funcional a gente tem uma cadeia de comando hierárquica bem definida, na visão por processo isso está sempre vinculado ao gestor do processo como um todo e à relação que se dá ao longo desse processo na organização. Por isso que o foco na visão por processo é o resultado, né? Eu desenvolver aquele processo da melhor forma possível, no menor tempo, com menor custo. Em relação à capacitação dos funcionários, das pessoas envolvidas na organização. Na visão funcional, o que a gente observa? A empresa, ela sempre vai investir para tornar o seu funcionário mais capaz dentro de sua área de atuação. Claro, algumas empresas estimulam a rotatividade de setor, mas de forma geral, o cara pode migrar de área, mas dentro de uma mesma diretoria, migrar de atividade, digamos assim, né? Ele começa com um determinado cargo e vai subindo, enfim. Mas ele vai continuar dentro da diretoria de marketing e se tornando mais especialista nessa determinada função da administração. Enquanto na visão por processo, o que a gente busca é capacitar o funcionário para ter uma visão mais completa, ser multifuncional. Caso eu precise, eu consigo deslocar um funcionário de uma determinada etapa para outra. Então, eu tenho uma multifuncionalidade muito mais desenvolvida na visão por processo e a gestão busca estimular esse tipo
de capacitação baseada na multifuncionalidade. Os valores da organização, isso é um aspecto importante, tá? Enquanto na visão funcional, as pessoas ficam muito preocupadas em defender a sua área, a sua diretoria, né? Bom, eu sou da área de marketing, a minha área é a área mais importante para o desenvolvimento dessa organização, é a área de marketing que vai vender os produtos para o mercado, a área de marketing. A área de finanças vai dizer, não, cara, mas eu uso terno e gravata e eu é que cuido das contas dessa empresa. Como eu digo o que deve ser pago, quando deve ser pago, logo eu sou a área mais importante. E isso, de certa forma, gera uma competição entre as áreas. Alguns gestores acham que isso é salutar, que isso é saudável, mas muitas vezes isso pode gerar um ambiente, um clima de trabalho desagradável entre as áreas, que vai acabar impactando no desempenho da organização. Então, o que se recomenda e qual é a visão? Na verdade, não tem uma recomendação, né? Cada organização se estrutura da forma com que seus gestores acham mais adequado. Mas numa visão para o processo, o que se tenta estimular é a colaboração, né? Porque não se enxerga a organização com áreas funcionais bem marcadas que vão concorrer em torno de alguns objetivos, mas que todas as diferentes áreas vão contribuir para a execução de um determinado processo. Então, eu preciso que a área financeira trabalhe bem, como eu preciso da área de operações, que ela desenvolva, produza lá o meu produto, como eu preciso que a área de marketing comercialize e venda e faça propaganda. Todas essas áreas elas vão fazer parte do macro processo da organização e dos seus determinados processos que vão dar suporte à existência. Certo? Então, essa questão do desempenho, pessoal, é super importante, porque enquanto na visão funcional eu estou focado no desempenho das áreas funcionais, na visão para o processo, o meu foco é a multifuncionalidade, é uma visão sistêmica do processo como um todo, não olhando apenas uma determinada área funcional da empresa, evitando, assim, uma grande concorrência que pode ser prejudicial e danosa para a empresa. Mais um elemento que é importante é a natureza do trabalho, né? Por quê? Porque muitas vezes, numa organização funcional, a gente tem um trabalho que se torna muito repetitivo. O cara analista de marketing, ele vai ficar lá durante 5, 10 anos, 15 anos fazendo a mesma atividade, porque ele está dentro de uma cadeia de comando, de uma hierarquia, né? O cidadão, ele entrou como analista de crédito, ele vai virar analista, ele entra como analista júnior, vira analista sênior, pode até virar gerente, enfim, mas sempre vinculado muitas vezes a uma área específica da organização. Enquanto esse processo, numa organização com visão processual, a gente busca uma diversificação do trabalho, né? Que as pessoas estejam aptas, sejam capazes de atuar em diversas tarefas, em diversas atividades do processo. Então, enquanto numa organização com visão funcional, a organização do trabalho é muito mais linear, né? Eu tenho lá as diferentes áreas, as atividades que essas áreas vão desenvolver. A organização do trabalho numa organização com visão para o processo é justamente na identificação dos processos chaves e na organização em função desses processos. E aí é muito importante a gente ver essa diferença. Enquanto, não que não exista processos, na verdade existem processos, tanto em organizações funcionais, quanto em organizações com visão por processo. A diferença é que numa eu tento encaixar os processos da empresa nas áreas funcionais e na outra eu organizo o trabalho da empresa com base nos seus processos de negócio. A gente tem ainda 3 últimos elementos, um falando sobre relacionamento externo, né? Porque na visão funcional o relacionamento externo acaba sendo reduzido, acontecendo entre a própria área, e na visão para o processo, esse relacionamento com o ambiente externo ele é estimulado. Em termos de estrutura organizacional, né, o organograma, isso também sofre um impacto, porque existem formas diferentes de pensar a estrutura da organização. Na visão funcional, como eu mostrei para vocês naquele primeiro slide,
a gente tem um organograma clássico por áreas, por departamentos, por diretoria. E na visão por processo, eu vou pensar a estrutura da organização com base nesses processos que ela estabelece. E o uso da TI também é distinto, né? Os sistemas de informação, na primeira, eles são focados em fornecer informações para as diferentes áreas e os diferentes departamentos. Enquanto a tecnologia da informação, numa visão processual, ela serve para integrar o processo. Então, eu preciso de informações, de indicadores e de dados ao longo desse processo que vão ser fornecidos e vão possibilitar o gestor, o dono do processo, melhorar a gestão e o desempenho daquele processo. Bom, pessoal, nessa aula, então, a gente tentou analisar as diferentes características de uma visão funcional e uma visão por processo, né? De forma geral, a gente observa que uma organização funcional, ela é muito mais fragmentada, uma vez que a organização ela vai se estruturar em função dessas diferentes áreas funcionais. Enquanto uma organização baseada em processo, uma visão por processo, ela vai buscar, então, uma visão mais integrada e tem como foco o cliente, porque os processos eles visam satisfazer um determinado cliente. E isso tudo a gente tem que pensar na importância de padronizar esses processos, de reduzir os custos, de repensar a organização desses processos de maneira contínua, porque a organização muda, as pessoas mudam e a empresa também precisa estar adequada às mudanças tecnológicas, às mudanças que os próprios concorrentes impõem no mercado, às mudanças nas preferências, nos hábitos de consumo dos consumidores, dos clientes. Isso tudo a empresa precisa estar antenada e, por isso, essa mudança deve ser contínua, né? Essa atualização, essa melhoria de processo, ela não vai acontecer um momento, eu vou mapear, vou melhorar e isso está feito. Não, isso vai acontecer dinamicamente, né, na rotina da organização, certo? As atividades estão lá no Moodle para vocês. Dúvidas, postem no fórum, façam as atividades da semana e eu volto na semana que vem com vocês. Até lá!